Olá, santos de Deus, paz seja convosco. Estamos hoje aqui para poder abrir esse podcast para juntos falarmos de um assunto muito importante. Vamos falar hoje de corpo, alma e espírito, um assunto fortíssimo aqui nesse podcast, hein? Papo de pastor. E do meu lado está meu amigo de sempre, Pastor Paulo Amauri, pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui na cidade de Nova Serrana, no bairro Planalto. Pastor Paulo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor de Paula. É uma alegria para nós estarmos Amém. aqui. Nós vamos estar falando sobre esse assunto. Nós não vamos conversar algo profundamente teológico, nós vamos estar falando de algumas coisas importantes sobre isso. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus é espírito. O que a gente tem sobre isso? Nosso corpo tem alma, corpo e espírito. Existem aí algumas linhas teológicas que entram nisso, mas eu quero pegar versículo da Bíblia, não vamos entrar em questão de linhas teológicas, isso e aquilo, mas vamos bater um papo sobre isso legal. Amém. Só um adendo, aquele assunto que nós falamos alguns anos atrás sobre Jesus foi apresentado ou foi batizado ao sétimo dia, né? Aquele assunto vai ficar aqui no card em cima para você estar acompanhando. Um assunto também muito forte. Bem hein? legal, A gente precisa trazer uma atualização dele, né? Verdade, verdade. É Pastor muito Paulo, bom. vamos lá. Nós Corpo, alma e espírito. Vamos começar lendo Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. Certo, vamos lá. É um livro escrito pelo Paulo, né, apóstolo Paulo, capítulo 5, versículo 23. Eu quero ler aqui na minha versão, depois quero te pedir para ler nessa versão aí. Ótimo. Que nós temos versões diferentes, né? Que é importante, tradição. às vezes uma coisa a gente já consegue passar Maravilha. para outra, né? Está escrito assim, olha, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então aqui, assim, é bem legal, eu quero que você faça a leitura aí também, onde a gente vê, assim, que é interessante, pastor de Paulo, porque nós somos um corpo Sim. que tem uma alma e um espírito, nós somos uma alma que temos um espírito e um corpo, ou nós somos um espírito que tem uma alma e um corpo? É interessante porque quando Deus soprou no homem o espírito de vida lá no jardim do Éden, Sim. nós recebemos do Espírito de Deus. E a Bíblia diz que o espírito, quando o homem morre, a carne volta para o pó, que é o corpo, né? Mas o espírito, ele volta para Deus. Certo. Ele não passa por julgamento. Ele não tem condenação, ele volta para Deus. Agora, o terceiro item, que é a alma, é a própria pessoa. A alma sou eu sou, né, a alma. Certo. Agora, na realidade, o que eu sou? Eu sou um espírito, porque primeiro Deus me soprou o espírito de vida, e ele me deu uma alma e um corpo. E é interessante porque quem estiver dominando a minha vida é que meu corpo vai servir. Por exemplo, a minha alma, ela vai definir, ela vai ali trabalhar para que eu cumpra as minhas vontades, meus desejos. Tipo assim, eu estou com vontade de comer, estou com vontade de falar, de sorrir, Isso é coisa da alma. Meu espírito só serve para que eu fique vivo. Meu corpo é para poder fazer os movimentos. Então, por isso que a alma, ela é muito importante. Mas vamos ler para a gente ver como que está aí. Pastor Paulo, aqui eu tô com a tradução 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, na tradução NTLH, diz assim, que Deus que nos dá a paz, faça como que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha para o dia em que o Senhor Jesus vier. Maravilha. Muito bom. Então, assim, é interessante para que a gente veja que nós somos espírito. Sim. Porque Deus é espírito. Né? Tem um versículo na Bíblia que ele fala que Deus é espírito. E é interessante porque, assim, eu respeito, né, todos os escritores da Bíblia. Porque tem muitas pessoas, pastor de Paula, que às vezes em casa não sabem. Tem gente que sabe muito, mas tem pessoa, por exemplo, que não sabe. Que a Bíblia, ela é um conjunto de livros. Sim. Né? Ela é formada por 66 livros. Livros, ok. E todos os livros da Bíblia
eles são a revelação de Deus. Então, 39 no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento. Perfeito. E isso é a revelação de Deus para o ser humano. Então, assim, cada um teve ali o seu escritor. Só que eu fico observando porque eu gosto demais quando eu vejo os versículos que o próprio Jesus falou. Por quê? Porque Jesus é o Filho de Deus. Sim. E porque Jesus, ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. João escreveu isso. Então é muito interessante. Quando Jesus está falando, é a voz do próprio Deus falando. Então quando a gente pega, né, nós vamos abrir aqui João, acessa aí para nós, por favor. O João, Evangelho? Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Versículo 24. É interessante porque aí foi uma palavra do próprio Jesus. Pode ler aí na sua versão? Na versão NTLH diz assim, João 4:24. Deus é Espírito e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Então, Deus ele é Espírito, né? Deixa eu ver minha tradução aqui, a minha Bíblia aqui. Eu estou com a Bíblia da Mulher. Oh, essa né? tradução também é muito boa. Eu trouxe viu? aqui essa Bíblia, que eu acho ela interessante, e ela está aqui na linguagem aqui, eu não achei aqui agora não, mas daqui a pouco eu acho. Enquanto a gente estiver lendo outro versículo, eu vou achar. João 4:24, está escrito assim, olha. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É interessante porque existem muitos fatores hoje que as pessoas têm interesse por assuntos espirituais. Os assuntos espirituais eles são muito interessantes. E uma coisa que a gente precisa de ver, é bom a gente saber, que Deus ele é o Pai de todos os espíritos. Tudo nasceu dele. Foi Deus quem deu o espírito de vida ao homem e ele se tornou alma vivente. E também a Bíblia fala que Deus é espírito. Então quando Jesus fala isso, está mostrando para a gente o quê? Que Deus não é corpo. Deus não é alma. Deus é espírito. E lógico que como ele nos deu do espírito dele, o espírito que nós temos não é o Espírito Santo de Deus que houve o batismo lá, que João falou, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo com fogo. Não, é o Espírito de vida. Sim. Um corpo sem espírito, Ele não tem vida. ele cai, ele não tem vida. O corpo precisa ter vida, então agora ele está vivo. Mas para ele poder agora fazer as coisas, ele precisa de ter a alma. A alma. A alma é a própria pessoa. É interessante porque quando Jesus fala sobre isso, ele estava explicando para a mulher samaritana, porque a mulher samaritana estava conversando com Jesus sobre se deveria se adorar a Deus em Jerusalém ou se era em Samaria. Uma pergunta, dentro desse tema. Vamos colocar que a alma é a identidade de cada pessoa, seria mais ou menos assim ou não? A alma é a própria pessoa. É a identidade, é o caráter da pessoa. Você vê, quando a gente fala assim, tantas almas aceitaram Jesus. Né? Hoje nós vemos o culto, pregamos o evangelho e 5 almas decidiram aceitar Jesus. Quer dizer, não foram 5 almas, foram 5 pessoas. Aquelas pessoas têm nome. É a força de expressão de dizer o jeito 5 que a gente fala. almas. Por quê? Porque na realidade quem vai prestar conta diante de Deus é a alma. Perfeito. A alma é que vai prestar conta. Isso é interessante. Então, Jesus estava explicando para a mulher samaritana que não precisava de ser em Jerusalém e não precisaria de ser em Samaria. Pelo contrário, como Deus é espírito, importa que todos o adorem em espírito e em verdade. Então, Jesus estava colocando ali, eu estou olhando mais por esse lado de questão de Deus ser espírito. Porque às vezes as pessoas pensam, mas agora, como que é Deus? Deus, ele é espírito. É por isso que hoje o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, está entre nós. E é o Espírito Santo que nos ajuda. Então, é o Espírito de Deus, que é uma pessoa. Então, é importante demais a gente estar vendo que Jesus estava explicando para essa mulher samaritana, olha, não importa se é lá, se é aqui, não importa se é em tal lugar. Se é no monte, o que importa é que Deus é Espírito. templo. Como ele é Espírito, onde você estiver, ele está.
ele é onipotente, onisciente, onipresente. Então, ele é espírito, ele não tem problema de localização, de geografia. Você pode acessá-lo, usando a palavra de hoje, né? Você pode acessá-lo onde você estiver. Maravilha. E é interessante porque aqui nós precisamos da internet e o aparelho da gente tem que estar ligado à internet, né? Sim. E na realidade, espiritualmente falando, o Espírito de Deus conecta com o nosso espírito. Olha, muito forte isso, hein? E aí onde a gente estiver, a gente pode clamar. Por isso que é interessante. Somos um ser espiritual. Vivemos num corpo Sim. e temos uma alma. Aí é interessante porque eu estava olhando na Bíblia que a alma, ou seja, a pessoa, é que vai prestar conta diante de Deus. Como eu disse, o espírito volta para Deus. Certo. Independente do que a pessoa foi aqui na Terra. Morreu, ou seja, é porque o espírito saiu do corpo. O espírito saiu, ele volta para Deus imediatamente. De uma forma simplória, o corpo é como se fosse a casa para a alma? Praticamente... Eu lógico que o espírito também, né? O corpo ele é como se fosse a carruagem, o carro, o veículo, né? Que vai dar a vazão para a alma. O que a alma mandar para o corpo faz. Ó, a alma falou, tô com sede, então eu vou beber água. Meu corpo obedece o que a minha alma falou. Maravilha. Agora, o meu espírito me mantém vivo diante de Deus. É o que te mantém, entre aspas, de pé. Mantém de pé. Então, o que acontece? Eu estava olhando porque... Quer ver? Olha aí. Acesse aí a sua Bíblia. Vamos lá. Em Ezequiel 18, 20. Ezequiel 18, 20. Ezequiel 18, 20. Já está Pode aberto. fazer a leitura aí para nós. Ezequiel 18, 20, nessa tradução diz assim, pastor: aquele que peca é que morre. O filho não sofrerá por causa dos pecados do pai, nem o pai por causa dos pecados do filho. A pessoa boa será recompensada por fazer o bem, e a pessoa má sofrerá pelo mal que praticar. Que palavra forte, hein? Então, essa pessoa aí, ela está sendo o quê? Comandada, é a alma. A alma que aceita Jesus, a alma que vai se entregar. Por quê? Aí você pode perguntar assim para mim, por que então a alma? Porque, olha bem, como o nosso corpo, ele é o aparelho ali que vai levar a alma e o espírito, a alma define o que o corpo vai fazer. Vamos fazer ginástica. Vamos beber água. Mas também ela vai definir, vamos pecar. Vamos desobedecer, vamos bagunçar. Quando essa pessoa tem um encontro com Jesus, aí o que acontece? Essa pessoa, ela é tocada pelo Espírito de Deus, que faz com que ela entenda o amor de Deus que é tão grande por nós. Esse amor de Deus, então, toca na nossa alma e a gente fica constrangido. E quando a gente fica constrangido, a gente se sente arrependido. Puxa, o que eu fiz? Como que eu tenho feito isso? E aí, sem ser acusação, mas a gente parte para um arrependimento, porque quem acusa é o diabo. Sim. O Espírito de Deus, ele não acusa, ele apenas mostra para a gente que a gente está precisando de uma mudança. Aí a gente vai e se rende a Jesus. Perfeito. Então, quem aceita Jesus não é o Espírito, não é o corpo. Mas é a alma. É a alma. Só que, o que acontece? A partir de agora, a minha alma, ela aceitou Jesus. É interessante que Maria e também a mãe lá de João Batista, Isabel, tem um cântico lá na Bíblia que fala: minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Né? O espírito ele tem sede de Deus, ele quer voltar para Deus. Por quê? Foi Deus que soprou. Correto. Agora a alma, ela vai definir. Então agora eu aceitei Jesus como Senhor, eu a pessoa aceitei Jesus. Então o que vai acontecer? Eu vou me colocar à disposição de Deus. E quando eu me coloco à disposição de Deus, eu vou obedecer. Por isso que nós lemos em Hebreus, que antes nós lemos, né, Hebreus, capítulo 12, versículo 9? Eu acredito que não, que nós começamos com o 1 Tessalonicenses. Então vamos lá no Hebreus 12, 9. Capítulo 12, versículo 9. Isso.
Vamos lá, está escrito assim: no caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então, devemos obedecer muito mais ao nosso Pai Celestial e assim viveremos. Então tem tradução que fala pai espiritual e tem tradução que fala pai Celestial. dos espíritos. Dos espíritos. Ou seja, é de coisas celestiais. Então, Deus, ele é o pai de tudo. Sim. Ele é o cabeça de todas as coisas. Então, toda vez que a alma aceitou Jesus, ela agora vai procurar fazer coisas que agradam ao pai. Porque quando, como diz ali, a gente tinha os nossos pais, eu não tenho mais. Meus pais, né, já se foram. Sim. Mas obedecíamos. Sim. Porque se a gente não obedecesse, a gente sofreria algumas, né? Perfeito. A gente teria às vezes uma varinha, uma varadinha, teria às vezes o chamado de atenção. Uma varadinha. Uma varadinha. Vamos colocar uma varadinha, né? Porque hoje nem pode usar a vara. Mas então, os nossos pais, eles nos corrigiam, a gente obedecia a eles. Então, agora que a gente entendeu que nós somos seres espirituais, vivendo num corpo, que nós temos uma alma, essa alma aceitou Jesus, ela vai fazer com que o nosso corpo viva agora para a glória de Deus. Aí você entende quando Paulo fala assim, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque agora Jesus veio habitar na minha vida, então eu não procuro agradar mais a mim mesmo, eu vou procurar agradar o meu Pai, que é o meu Pai celestial, ele é Espírito. E isso é muito legal, porque meu pai carnal, quando eu ia para a escola, ele não ia. Me lembrei Né? aqui de um versículo. Olha só, se eu só confirmar isso. Eu ia para a escola, ele não ia. Então tinha como eu fazer alguma coisa lá que ele não via. Agora não, o Pai Celestial é diferente. Ele é Espírito. Então ele está em todos os momentos, em todos os lugares. Tem um texto da palavra de Deus que diz assim que assim como pensa a sua alma, assim você é. Sim. Então, uma vez que quando você, igual que o senhor falou, tem um corpo, tem um espírito, e quando agora você entende que você vive para Deus, você começa a ter intensamente pensamentos acerca do reino de Deus. Sim. E isso é forte. Muito, muito Isso forte. é tremendo. Porque assim como você pensa, a sua alma, assim você é. E tem pessoas que pensam, às vezes, que elas são derrotadas e vivem uma vida de derrotada. Tem pessoas que vivem pensando que não vai ter condições de poder, por exemplo, estudar e passar numa faculdade. Mas ainda ela nem tentou. O Se pensamento esforçou. O pensamento faz ela ficar mais ou menos escravizada. Agora eu imagino quando a pessoa tem... ela entende o propósito que ela aceitou Jesus e agora ela vive uma vida para Cristo, ela começa a ter pensamentos acerca da palavra de Deus. Sim. Que a palavra de Deus começa a direcionar ela a caminhos de milagre, a caminhos de bênção. Sim. E ela começa a ter esses pensamentos agora, a alma, né? Sim. Já começa a ter o pensamento dizendo, eu posso, porque todas as coisas é que Deus que me fortalece. E olha só que Forte interessante. isso. É interessante porque, assim, o que eu vou fazer? A minha mente, ela tá ligada à minha alma. Sim. Então, quando eu começo a pensar, não é que por causa de eu pensar coisas boas, é que vão acontecer coisas boas. Mas quando eu começo a pensar no que Deus tem preparado para mim, eu tenho que ficar voltando toda hora no assunto, por exemplo, do meu pai. Todo pai, toda mãe, eles vão ter um filho. Você tem 2 filhos, Tenho né? 2. Eu também tenho 2. Então, antes deles nascerem, nós já começamos a programar nome, preparar o quartinho deles, o bercinho deles, enxoval, né? Aquela coisa maravilhosa. E outra coisa, você pode ver que, você já viu que mulher, por exemplo, quando está grávida, ela tem uma facilidade de fazer muita amizade com outras grávidas e conversar sobre... Porque o assunto é o mesmo. É interessante isso, eu vou usar isso para poder falar o seguinte, quando eu começo a me relacionar com Deus, agora entendendo que Ele é Pai dos Espíritos, que Ele é Espírito, que eu sou um ser espiritual e que agora eu preciso de colocar a minha alma a serviço dele, esse serviço vai ser executado pelo meu corpo. Perfeito.
O meu corpo é que vai executar. E o que eu quero fazer? Meu corpo vai ser comandado pela minha alma. Então eu posso dizer para o meu corpo assim, vamos adorar a Deus. Você pode ver que sobre pensar e falar, Davi escrevendo os Salmos, ele coloca assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele está falando uma coisa para que a alma dele, o corpo dele possa estar tendo aquele prazer, aquela alegria. Em alguns versículos a gente vê Davi falando assim, minha alma, por que você está abatida? Deus vai dar vitória. Então assim, ele estava falando consigo mesmo. Sim. Né? Mas ele estava se referindo ao quê? Eu tenho um pai no céu. E esse pai falou que eu vou vencer. E se ele falou que eu vou vencer, eu vou vencer. Perfeito. Né? Então, assim, para a gente poder estar... A gente não consegue esgotar esse assunto todo hoje. Hoje. Então, mas eu queria ler ainda em Romanos, capítulo 6, a partir do versículos 11 e 12. Eu vou ler aqui e depois você lê aí na sua tradução também. Maravilha. Romanos, capítulo 6, versículos 11 e 12. Assim também, vós considerai-vos mortos para o pecado. Aí, quando fala mortos para o pecado, não é eu morto, porque o meu espírito continua em mim. Mas morto para o pecado, ou seja, eu não vou mais ficar praticando aquilo ali, ou seja, eu tenho que ter cuidado, eu vou morrer para aquilo. E é interessante porque se eu colocar aqui que seja água, aí você está vendo, você pode se interessar por ela ou não. Assim, pode ser uma bebida, pode ser um cigarro, qualquer coisa. Mas se você está morto, você se interessa por alguma coisa? Não tem nem como. Então, olha só, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, eu acho tão bonita essa palavra quando fala, não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Olha só, então, quando eu não estou ainda com Jesus, não fui iluminado, quem reina no meu corpo é o pecado. Perfeito. Aí a minha alma ainda não tem um contato com Deus, ela não sabe obedecer a Deus, aí ela põe o meu corpo para pecar. Mas quando eu entrego essa minha alma para Jesus, o que vai acontecer? Eu vou dizer para minha alma, isso aí não pertence mais. E o pecado, ele não tem mais poder para reinar. A gente passa por aflições, a gente passa por tentações, a gente vai ser todo dia afrontado. E é como se o pecado quisesse ainda nos pegar e nos levar. Mas se a nossa alma está com Jesus, a gente pode ficar tranquilo, sabendo que Ele vai cuidar de nós. Porque a nossa alma, então... Aí conforme a alma vai treinando, o nosso corpo vai sendo treinado sempre a servir a Deus. Então quando a gente vai vendo o que eu faço agora, o que eu não faço, né? Eu vou falar com a minha alma, ó. Pode ler aí na sua tradução agora para a gente poder ver como que aí está. Versículo 11 diz assim, assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas, por estarem unidos com Cristo, devem se considerar vivos para Deus. Portanto, não deixem que o pecado domine o corpo mortal de vocês e faça com que vocês obedeçam os desejos pecaminosos da natureza humana. Então, assim, né, eu creio que para a gente poder estar fechando, a gente pode esse assunto. A gente pode estar pensando da seguinte maneira. Todo ser humano, mesmo aceitando Jesus, ele continua tendo o seu corpo humano. No seu corpo humano, habita a natureza humana. A natureza humana. Se a gente falar assim, o corpo foi feito mesmo para pecar. Não. Na realidade, o corpo não foi feito para pecar. Mas quando o homem caiu no pecado... Não, desobediência. Aí essa paixão pelo pecado que veio pelos desejos errados, fizeram com que o corpo do homem se tornasse escravo do pecado. Correto. Mas uma vez que a gente aceita Jesus, Jesus pagou o preço lá na cruz do Calvário, derramando o sangue dele para nos salvar. E quando a gente recebe isso, aceita isso, a gente passa então a não ser mais dominado pelo pecado, pelas paixões. A gente passa agora a ter
é uma autoridade. A minha alma serve a Jesus. O meu espírito está ligado em Deus. Então, o meu corpo não é para a glória do pecado, não é para o vexame, não é para a desobediência, não é para a rebeldia. O meu corpo é para fazer as obras para Deus, algo que vai agradar a Deus. Então, a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, assim, é o que acontece conosco hoje. Nós estamos, então, num corpo carnal, Sim, que está sujeito a pecar de qualquer jeito, está sujeito. pela sua natureza. Mas ele não faz nada sozinho. A não ser que dado um comando que é a alma. A alma que vai tomar a decisão. Eu posso decidir aqui agora que tomar foi água. o Espírito que veio através do sopro de vida do nosso Deus. O espírito, então, ele vai estar sempre assim. Sempre, você pode ver. O cara pode ser um índio. Nasceu na mata, viveu na mata. Aí você vai olhar. Ou ele se coloca diante de uma pedra e chama aquela pedra de Deus. Ou então ele reverencia a lua, o sol, a estrela, o vento, tantas outras coisas. Por quê? Porque lá na Índia, né? O pessoal lá da Índia, eles veneram, né? Tem uma vaca, a vaca para eles é um deus. Né? Por quê? Camundongo, rato, para eles vê aquilo aí como Deus. O ser humano, então, o espírito que Deus soprou no ser humano, de vida, ele quer voltar para Deus, porque o destino dele é este, voltar para Deus que o deu. Né? Então é interessante. Então é importante a gente deixar muito claro isso. E nós somos então espírito. Nós temos um Pai que é o Pai de todos os espíritos, que é Deus. Sim. Ele habita em nós, por isso que a gente tem esse prazer das coisas de Deus. Igual eu falei, se a pessoa está no mato, ela vai tentar adorar alguma coisa, porque ela tem um senso de adoração a um ser maior, que às vezes a pessoa não consegue nem entender o que é. Às vezes é uma sede de adoração. Sim. Que ela ainda não conhece. E que vem do Espírito. Só que aí quando ela conhece, quando a pessoa ouve o Evangelho vem e entra em conflito ali com aquelas vontades da pessoa, mas ao mesmo tempo a pessoa fica alegre, porque agora é como se Deus tivesse, tá longe, né, um do outro. Aí quando ele chega, conecta. E aí, né, a nossa alma vai, e a alma, ela tem uma certa resistência, né? Só que o Espírito de Deus vai fortalecendo o nosso espírito, até que a gente tome então a decisão, porque a alma, ela não é sozinha, nós somos a alma. Perfeito. Né? E aí a gente toma a decisão e fala, eu não quero mais ver errado, eu quero agora viver para Jesus. E aí eu vou viver para Jesus. Amém. Foi um prazer. Prazer é todo nosso. Estar aqui. O senhor sabe que e quando quiser, eu aprendo demais. Gente de Deus, eu aprendo muito. Espero que você também do outro lado aprendeu muito nesse bate-papo de pastor. Nós vamos ter outros bate-papos para a glória de Deus, outros assuntos. E eu espero que você foi alimentado com esta palavra e não deixe de compartilhar esta mensagem com pelo menos 12 pessoas aí, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. É gratuito, só você colocar aí o dedinho aí na palavra chamada inscrever-se, inscrever, deixa o joinha. Eu vou deixar aí embaixo também o canal do Pastor Paulo, que é o Gosto da Terra. Também. Também. E também o canal da igreja. Da igreja. É Quadrangular Planalto NS. Então você quer ouvir uma mensagem de fé e de esperança? Todas as quintas-feiras às 20 horas no canal Quadrangular Planalto NS ou aos domingos 9 da manhã e às 18 horas. Isso, a gente transmite o culto, né? O culto da igreja. Louvor, adoração, tudo ali direitinho. Você vai ser alimentado. Vai ser uma bênção. Amém. Deus te abençoe e te guarde, prospere os seus caminhos e que a luz da glória de Deus resplandeça sobre a sua vida. Até a próxima. Valeu, gente. Com Deus.